Os últimos dias serão marcados pela apostasia, e a igreja enfrentará vários perigos a nível de ensinos heréticos. O que é um ensino progressista? É sobre isso que iremos falar no nosso programa Entendes tu o que lês de hoje? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Nesse programa eu faço a leitura do texto, eu explico o sentido do texto e nós tiramos as lições do texto que nós estamos estudando, aprendendo, fazendo a exposição. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se você está chegando, já está conosco, você é sempre bem-vindo, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui, tá? O tema de hoje da nossa exposição bíblica é o perigo do ensino progressista, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu vou ler apenas o versículo 1, porque no decorrer da exposição eu vou estar falando de todos os versículos. Então, para ganharmos um pouquinho de tempo, apenas o versículo 1 que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nesse momento, nós estaremos orando, e eu peço a você que você possa estar orando pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhães Luna, pela minha família. Vamos orar para que o Senhor possa nos dar entendimento para podermos compreender e ao mesmo tempo praticar o que vamos aprender aqui. No final do programa eu tenho mais uma oração e nessa oração eu vou apresentar o seu pedido, a sua necessidade, a sua causa ao Senhor. Então fique conosco até o final. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças por mais essa oportunidade, Senhor querido, de estar aqui para poder realizar esse programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que juntos possamos, Senhor querido, compreender e colocar em prática, Senhor. Pois o objetivo aqui é ensinar a Tua Palavra para que possamos praticar. É o que eu te peço, tira os impedimentos, as barreiras, as distrações, em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Você já conhece aí o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Se o canal tem sido bênção para você, divulgue o canal. Indique o canal para mais alguém, para que essa pessoa também possa chegar aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Você também já é inscrito no canal? Já ativou o sininho das notificações? Inclusive, eu quero agradecer a você que tem indicado o canal, porque algumas pessoas têm chegado, então tem pessoas indicando, e eu quero agradecer, tá bom? Não deixe você também de indicar o canal. Introdução. Toda a introdução da mensagem ela vai nos dar uma ideia do que vamos tratar durante a mensagem. Então, eu estou ensinando aqui também para que você possa aprender. Você que vai montar uma mensagem, a introdução é a última parte, tá, da mensagem, porque ela, na verdade, não é a conclusão que você vai montar por último, mas a introdução ela fica por último, porque uma vez que você tem toda a mensagem, você tem a ideia geral do que está sendo tratado, e aí você, na introdução, você vai colocar sobre o que vai ser falado naquela mensagem ou naquele estudo. O perigo do ensino progressista é uma realidade que a Igreja de Cristo não pode desconsiderar. Estamos aqui no canal com uma série de mensagens nesse programa Entendes tu o que lês? Com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, baseado nessa temática, nós estamos desenvolvendo várias exposições da Palavra de Deus. Então, já abordamos aqui o tema como a Igreja e o Espírito, sobre a Igreja e o Espírito da Babilônia. Já abordamos aqui a deturpação da doutrina do pecado, o que faz, né, as consequências dessa deturpação, e hoje estamos tratando aqui sobre esse tema. Os dias não são fáceis para quem deseja servir a Jesus com humildade, sinceridade e fidelidade ao Senhor. São tempos que requer dos líderes da igreja e da igreja sobriedade, temperança, firmeza. Por quê? Porque quanto mais vai se aproximando a volta de Jesus, quanto mais os dias vão avançando, mais a apostasia ela vai se manifestando, mais as pessoas vão sendo contrárias à vontade de Deus. Por quê? Porque elas têm desejo de fazer as suas próprias vontades. Elas não querem que alguém diga para elas o que fazer. Elas querem fazer o que está na sua mente.
a vontade que elas têm. Então, isso é um quadro muito difícil. Então, a igreja ela precisa ter sobriedade, ela precisa ter temperança, que é domínio próprio, ela precisa ter firmeza. Inclusive, Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Essa exposição bíblica visa nos munir, nos munir de conhecimento sólido do Evangelho de Cristo, a fim de que possamos discernir a corrupção desses últimos dias, identificar. Nós somos munidos no sentido de sermos aí, termos o conhecimento da palavra de Deus para identificarmos aquilo que é contrário, porque esses ensinos eles vêm de forma sorrateira. Vem de uma forma que muitas pessoas acham que aquilo é certo, que é bom, que é agradável a Deus, mas quando você vai comparar com o que a Bíblia diz, você descobre, isso não é aquilo que Deus quer. O ensino progressista propaga essa corrupção, deve ser identificado e combatido pela Igreja de Cristo. Cada cristão precisa estar munido com a palavra de Deus, para não se deixar corromper diante de um mundo dominado por um sistema maligno, tá? A Bíblia diz em João, a primeira carta de João, que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o maligno, ele tem implantado um sistema no qual ele tem controlado. Não é que o mundo é do maligno, ele não tem nada, ele não é dono de nada, mas ele tem implantado um sistema. Nessa exposição bíblica definiremos o que é um ensino progressista, tá aí o passo, tá? O comportamento das pessoas nos últimos dias, que são tempos trabalhosos, e como a igreja deve se posicionar em relação a isso tudo. Então nós temos praticamente 3 tópicos bases aqui. Definição do ensino progressista, como as pessoas estão se comportando nos últimos dias e como a igreja deve se posicionar. Vamos lá, o ensino progressista é uma definição. O ensino progressista é uma ramificação do liberalismo teológico que veio depois da reforma, tá bom? E o que o liberalismo teológico ele promove, ele propõe? Ele propõe tirar tudo que a Bíblia fala sobre milagre. Tudo que for sobrenatural, para eles não existe. Somente aquilo que tem a ver com a lógica. Então, o ensino progressista, ele vem dessa vertente, tá? A partir do liberalismo teológico, que rejeita enfaticamente a inspiração e a inerrância da Bíblia. Então, os liberais, os teólogos liberais, eles dizem que a Bíblia não foi inspirada por Deus e também que ela não é inerrante. Ou seja, eles mostram que existem erros na palavra de Deus e que precisa, inclusive, a Bíblia ser atualizada. A Bíblia está desatualizada. A Bíblia está ultrapassada. Então eles falam sobre isso. Só que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Há vários textos que mostram isso. Então nós, como cristãos, nós repudiamos veementemente esse tipo de ensino. Mas eles estão aí. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16... nos dá um entendimento, e eu vou colocar aqui na tela para você, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, olha o que o texto da palavra nos diz. Toda a escritura divinamente inspirada, então toda a Bíblia, os 66 livros, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Então a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. Ela não é uma invenção. Temos que entender isso aqui. Sua característica fundamental é o foco no homem. Qual é a característica principal do ensino progressista? Foco no homem, ou seja, o homem no centro, o que resulta em uma mentalidade egocêntrica e na minimização da noção do pecado. 2 Timóteo 3:2, que nós vamos ver daqui a pouco. Então você vejamos bem que eles minimizam a questão do pecado e eles colocam o homem no centro. E nós vemos várias vertentes disso. Os ensinamentos, por exemplo, aí a teologia que hoje está muito em ação, aí a teologia coach. Um coach, o profissional coach, ele tem serventia sim, é uma profissão válida para poder levar ali um lado motivacional para funcionários de empresa, outras coisas, mas para o ensino de como a igreja deve se comportar no sentido de suas batalhas, da parte espiritual, ele não serve. Por quê? Porque ele coloca o homem no centro. É ensinado que o homem tem coisas boas dentro dele e isso em relação a Deus, não. Diante de
Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:23 e Romanos 3:23. Então nós não temos nada de bom por natureza. Por natureza, o homem é inclinado ao mal. É claro que eu não estou dizendo aqui que o homem não possa fazer alguma coisa que seja boa no sentido de ajudar pessoas. Não é disso. Mas, em essência, o homem é culpado diante do tribunal de Deus. Ele precisa de ser perdoado dos seus pecados. E a única forma de acontecer isso é aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta fazer uma reforma social no homem, uma reforma estrutural, como promove aí, no caso, o ensino progressista. Não adianta. Isso não resolve o problema do homem a nível de salvação. Poderíamos ter um mundo, e não vamos ter, mas poderíamos ter um mundo mais calmo, com reformas estruturais, sociais, tudo bem, mas os homens, ao partirem, vão para o inferno. Ainda que fosse possível isso, eles, ao partirem, iriam para o inferno do mesmo jeito, porque estão condenados. Salvação não é por obra, salvação é pela graça e nós recebemos através da fé em Cristo Jesus. É simples assim, tá? Então, essa questão de colocar o homem no centro faz com que o homem se esqueça de Deus. É uma artimanha para o homem dizer assim, eu não dependo de Deus. Para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus para nada. Só que Deus é o Criador, foi Ele que nos criou. Ele tem o direito das nossas vidas, pois Ele nos criou para um propósito. Imagine que alguém tenha criado essa caneta. Eu não estou comparando você ou eu a uma caneta. Mas quem criou essa caneta, criou com um propósito, para que ela viesse escrever. Imagine se a caneta tomasse forma, tomasse vida e dissesse para a pessoa, eu não vou fazer o que eu fui criado para fazer. Porque eu não quero. Mas ela foi criada com esse objetivo. E o dono da caneta, como tem total liberdade diante da caneta, ele poderia fazer o que com a caneta? Descartar ela. Tá? Por quê? Porque ele criou para um objetivo. Ela não quer servir o objetivo, então não serve mais. Então ela vai ser descartada. Deus não faz isso com o ser humano. Quando o ser humano se voltou para o pecado, Deus, através do seu grande amor e usando de graça, favor imerecido, ele traz um plano, ele já tinha um plano traçado, né? Porque Deus não é pego de surpresa, né? Como ensinam aí esses ensinos liberais, que Deus precisa saber o que o homem vai fazer para depois tomar uma decisão. Não existe isso. Isso não é bíblico. A Bíblia mostra a onisciência de Deus, a presciência. Ele conhece de antemão, ele conhece antecipadamente, né? Então Deus tinha um plano para poder salvar o homem. Mas se Deus já sabia que o homem ia cair, por que Deus permitiu? Liberdade de escolha. Deus criou o homem com liberdade de escolha. O homem usou a sua liberdade de escolha de forma errada. E aí ele teve consequências com isso. Muito bem. E aí Deus usa da sua graça para dar salvação ao ser humano. Então Deus mostra o seu grande amor e ele quer salvar o ser humano. Mas o ser humano precisa se voltar para Jesus. Certo? Os viés progressistas utilizam uma abordagem reinterpretativa das escrituras para acomodar os desejos humanos. 2 Timóteo 4:3. Esse aqui eu vou colocar na tela para vocês também. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Deixa eu ler na NVT. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E nós estamos vivendo dias trabalhosos, como diz as escrituras, justamente por causa disso. Existem pessoas que preparam pregações, preparam ensinos, baseado no que o público quer ouvir, no que vai agradá-los. Eles não pensam no que eles precisam, e sim no que eles querem. O que eles precisam na visão de Deus. O que o povo precisa na visão de Deus? Ser orientado, ser alertado, ser edificado. Mas não, eles se preocupam apenas em saciar os ouvidos dessas pessoas. Então, uma das marcas dos últimos dias, como diz aí o texto, é essa questão da rejeição da verdade. Porque a verdade vai na contramão dos desejos.
E as pessoas não querem, muitas delas, né, aquelas que não têm ainda o Senhor Jesus, e cristãos também que ainda estão voltados para a natureza pecaminosa, inclinados para a natureza pecaminosa, muitas pessoas não querem que digam a elas o que fazer. Independente se é Deus, se não é Deus, não tem problema. Então a característica dos últimos dias é a rejeição da verdade. Eles querem abraçar a mentira, o engano, não importa que é mentira, não importa que é engano, não importa que é destrutivo aquilo que eles estão fazendo, o que importa é fazer o que a pessoa quer. E isso é terrível, tá? Assim difunde-se um evangelho que promove a salvação por meio de uma transformação social. É isso que o ensino progressista prega, relativizando o pecado, a moral e a fé bíblica. E ele entra dentro da igreja por meio de pessoas que abraçam esse conceito. Paulo alertou em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando ele fala com os presbíteros na cidade de Mileto, ele avisa, olha, penetrarão na igreja lobos, ou seja, um ataque de dentro e um ataque de fora. A igreja seria atacada de fora e a igreja seria atacada de dentro. Pessoas entre eles se levantariam para ensinar coisas erradas. E é o que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Pessoas que estão torcendo o que a Bíblia diz, em nome delas serem conhecidas, em nome delas serem consideradas, em nome delas arrumarem pessoas que querem esse tipo de evangelho, um evangelho que mascara a condição do homem, um evangelho que diz que o homem tem os seus direitos em todos os sentidos, um evangelho que só promove a conquista, as vitórias materiais. Aí o que Paulo ensina em Colossenses, por exemplo, não tem nenhum efeito. Buscar as coisas que são de cima. Eles não ensinam santificação, eles não ensinam oração, eles não ensinam que tem que estudar a palavra de Deus para cumprir a palavra. Muito pelo contrário, muitas partes da Bíblia passam a ser rejeitadas ou são mitos, segundo a visão deles. O que é milagre, não pode. Jesus morreu, Jesus nasceu, veio como homem. Mentira, eles dizem, isso não existe. Porque eles não acreditam na operação de Deus em relação a isso. Ah, Jesus ressuscitou também, não ressuscitou para eles. Imagine um evangelho sem ressurreição de Jesus. Então nós continuamos em nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, em vão é a pregação do evangelho. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Assim difunde-se um evangelho que promove a salvação por meio de uma transformação social, relativizando o pecado. Quer dizer, pecado, para uns isso aqui é errado. Não, pra gente não é. Para outros é menos, não tem nada a ver, não tem problema, não tem importância. Relativizando a moral. A moral é a prática dos nossos valores. E o cristão, os valores dele está baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Se nossos valores são errados, a nossa moral vai ser errada. Então nós não vamos ter uma moral adequada a Deus. Não importa que alguém vire para você que seja seu amigo, sua amiga, ou alguém que goste de você, ou até mesmo alguém que está pregando, ou alguém que está ensinando, e diga não, porque Deus é com você, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa boa e tudo. Não importa se as pessoas dizem isso, se você está indo na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, o que adianta você ouvir alguém dizer assim, não, que Deus é contigo, que Deus vai te dar a vitória, que você é um vencedor, que você é um vitorioso, e você às vezes está praticando pecado. Você está mentindo, você está adulterando, você está sendo falso, você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso, como eu disse, mentindo nesse caso. Você desonra seus pais, você desonra as pessoas, as autoridades, você não quer saber de nada. Não adianta, por mais que as pessoas digam que você, né, Deus está se agradando de você, você no fundo, a sua consciência te acusa e diz, não está se agradando não. Porque você precisa mudar de atitude. Você precisa aceitar isso. Então, eles querem mudar. Gálatas capítulo 1, versículo 7 a 9. Vou colocar aqui na tela, tá? Alguns textos eu não preparei diretamente, mas eu vou colocando aqui. Capítulo 1, versículos 7, tá? Deixa eu conferir aqui mais uma vez. Capítulo 1, versículo 7 a 10, tá? Então vamos lá.
mas que não... Deixa eu voltar para a Almeida Revista Corrigida, tá? O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transformar o evangelho de Cristo, né? Deixa eu ler o versículo 6 aqui, ó. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo que lá no tempo dele, lá nas igrejas da Galácia, era uma região, eles tinham já, depois de aceitado Jesus, começado a seguir um outro evangelho. Por quê? Porque os falsos mestres, eles penetraram diante da igreja, dentro da igreja, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Rejeite o outro evangelho. Rejeite o evangelho que não está de acordo com o que nós pregamos. Para nós, nos dias de hoje, rejeite o evangelho que não está de acordo com as escrituras. Mas como é que você e eu vamos rejeitar o evangelho que não está de acordo com as escrituras se nós não estudamos a palavra de Deus? Se nós não meditamos na palavra de Deus? Então isso é muito grave. Versículo de número 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está deixando muito claro o seguinte, o compromisso dele não é agradar pessoas. O compromisso dele é cumprir a missão que recebeu de Cristo de anunciar as boas novas. Se você é um pregador, se você é um professor de escola bíblica dominical, se você é um professor de seminário, se você é um professor que dá aula de estudo bíblico, palestras, o compromisso é com Jesus. Se você colocar o seu compromisso em agradar pessoas, você vai desagradar a Deus. E você vai ser rotulado e você vai ser tido nos céus como alguém que está ensinando algo errado. E Deus vai pedir conta de mim e de você sobre os nossos ensinos. E nós não vamos ter desculpa, porque sobre os mestres recairão maior juízo, maior responsabilidade. Nós temos maior responsabilidade. A consequência desse ensino progressista é a deterioração da fé cristã. Ela vai se deteriorando, levando muitos cristãos a cederem aos valores ensinados pela Bíblia, trocando-os por comportamentos inadequados que são descritos no texto dessa exposição. Você vai ver o que vai se dizer, e isso inclui os cristãos também lá daquele tempo e dos dias de hoje que têm abandonado a sua fé. Paulo alerta sobre a marca desses últimos dias, que é a apostasia, e define isso como tempos trabalhosos para a igreja de Cristo Jesus. Então nós estamos nos últimos dias, e Paulo chama isso de tempos trabalhosos. E aí nós vamos ver várias características aí. Vamos lá, tempos trabalhosos. Nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então vamos lá. Vamos entender o seguinte, o que é últimos dias, o que é tempos trabalhosos? Paulo começa essa parte da carta com a expressão sabe, porém, isto. O que isso significa? Às vezes, nós sabemos que existem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, realmente tem pouco estudo, mas entender as expressões do texto ajuda você a compreender o desenrolar da argumentação do apóstolo Paulo. Numa conversa, se você pegar uma conversa pela metade, você talvez não compreenda ela. Por quê? Porque você pegou ela pela metade. Mas quando você tem a conversa por inteiro, você pode fazer uma análise. Mas, se você não tiver ali um certo conhecimento, um certo entendimento, você pode interpretar o que você está ouvindo sem levar em consideração o todo do que está tratando aquilo. Então, o apóstolo Paulo começa nessa parte da carta dizendo, sabe, porém, isto. O que significa essa parte aqui, essa expressão? Sabe, porém, isto, essa frase. O que indica que ele está fazendo um contraponto do que tratou no capítulo 2. Pois o assunto principal foi uma vida de piedade, porém agora Paulo faz um alerta nessa parte da carta. Então Paulo no capítulo 2 fala de uma vida de piedade para Timóteo.
Só que quando não chega no capítulo 3, ele faz um contraponto, ou seja, um contraste. Enquanto ele está falando de uma vida de piedade, uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus para Timóteo, ele mostra que a característica dos últimos dias seria tudo ao contrário disso. A era cristã em sua totalidade inclui os últimos dias. Então, veja bem, desde a morte e ressurreição de Jesus, descida do Espírito Santo, até o final dos tempos, é esses últimos dias, até o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos diante desses últimos dias. Só que conforme o tempo vai passando, mais evidente isso fica. No entanto, Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né, o Espírito expressamente diz, né, profetiza que as coisas se tornarão ainda piores à medida que nós nos aproximamos do fim. É só você conferir, esse CF é conferir, né? Confira. 2 Pedro 3,3, 1 João 2,18, Judas, versículo 17 e 18, porque Judas só tem um capítulo nesse caso. Então, Paulo, ele reconhece, inspirado por Deus, que a marca dos últimos dias é a apostasia. Ué, pastor, mas nós não acreditamos também que Deus pode derramar um avivamento? Avivamento global? Não. Pode ser avivamentos pontuais, em locais, mas um avivamento nos 4 cantos da terra, a marca dos 4 cantos da terra no final dos tempos é a apostasia. Podemos clamar por um avivamento na nossa vida, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, tá? Mas um avivamento nos 4 cantos da terra que envolva tudo de uma vez só, a marca é apostasia. Pessoas que estão se distanciando mais e mais de Deus. Isso é uma coisa séria. Apostasia é o abandono premeditado da fé. Então nós não estamos falando de pessoas não cristãs. A maldade vai se proliferar entre aqueles que não servem a Deus, mas tem aqueles que servem a Deus que vão abandonar a sua fé. Eles vão diluir o evangelho para poder estar dentro da igreja, mas fazer algumas coisas que lhe agrada, que eles querem. Então, para conseguir fazer isso, eles precisam afrouxar o que a Bíblia diz, eles precisam mudar o que a palavra de Deus diz, tá? Para poder conseguir fazer isso. Durante os últimos dias, testemunharemos um aumento constante da iniquidade no mundo, um declínio nos padrões morais e uma proliferação de mestres falsos, crentes falsos, igrejas falsas dentro do reino de Deus. Veja bem que nós não temos o direito de falar aquela igreja ali é uma igreja que não é de Deus, aquela igreja... E aí vai se conceituando, a não ser abertamente que tem um lugar que demonstra que não serve a Deus e aí realmente aquilo não é do Senhor. Mas eu digo assim, tem lugares que colocou o nome de igreja e está seguindo outros costumes, outras coisas. Não cabe a você falar que a igreja é do diabo, a igreja é do demônio, essas coisas, tá? Mas o que Paulo deixa claro é que nesses últimos dias haverá crentes falsos, haverá falsos mestres e haverá igrejas que se dizem igrejas, mas que estão indo na contramão do ensino do Senhor. Estão indo totalmente contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Isso é muito sério. Paulo faz essa advertência para encorajar os obreiros e as igrejas que lideram a permanecerem leais a Cristo e a sua revelação. Assim como Paulo alertou a Timóteo, esse alerta serve para nós, porque nós estamos dentro desses últimos dias. E como pastores, como lideranças, como professores, como pregadores, como é que nós estamos nos comportando a nível da doutrina da palavra de Deus? Eu estou falando de doutrina, eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de doutrina, santificação, justificação, doutrina do pecado, volta de Jesus. Eu estou falando de doutrinas. Como é que nós estamos nos comportando? Parece que nós estamos enchendo, muitos de nós enchendo a cabeça das pessoas com distrações, prometendo para elas o céu na terra, falando para elas como se tudo fosse aqui apenas. Quando Paulo diz buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, ele não manda abandonar a nossa vida terrena. Mas nós vivemos a vida terrena à luz da vida celestial, à luz da vida espiritual. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos fracassar. Você acha realmente, meu querido, minha querida que está assistindo esse programa,
essa exposição bíblica, que Deus nos daria uma nova natureza para continuarmos vivendo uma vida apenas com aspecto humano. Então não tem sentido. Para que dar uma coisa para uma pessoa se ela vai continuar buscando apenas as coisas da terra? Ah, pastor, mas eu tenho direito de vida. Ah, nós queremos os benefícios, mas não queremos os deveres. Nós queremos os direitos, mas não queremos os deveres. Se Deus nos deu uma nova natureza e trocou a nossa posição através de Jesus para perdoado e filho de Deus, temos que nos comportar como tais. Senão nós não vamos estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. A apostasia na igreja resultará em uma maior manifestação de graça e poder para aqueles que permanecem firmes na fé original que foi transmitida aos santos. Atos 4:33, Romanos 5:20, Judas 3, versículo 3. Então, mesmo em tempos de apostasia, onde muitas pessoas estão abrindo mão da sua fé, estão ali abrindo oportunidade para atitudes que são contrárias à palavra de Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que estão ali voltados para a obediência, Deus dará graça, Deus dará força. Por isso Paulo chama de tempos trabalhosos. Não são tempos que nós vamos viver sem perceber tudo isso. Você vai ver que a palavra de Deus mostra, nós temos poucas informações, temos informações limitadas sobre o comportamento de Ló no Antigo Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, é dito que ele vivia no meio de uma impiedade e aquilo incomodava ele. Ainda que ele fizesse sua escolha, ainda que ele escolheu ir para Sodoma, né, as Campinas, ainda que ele fez isso, Abraão, em nome da paz entre os pastores dele e os pastores de Ló, ele permite que Ló faça essa escolha, mas nós não temos muitos detalhes. Mas quando chega no Novo Testamento, nós temos o detalhe que ele se sentia ali afligido por causa de tudo aquilo que ele via em seus dias. Noé, da mesma forma, deveria se sentir dessa forma, dessa maneira. Enoque e outros mais. Então, aqueles que querem servir a Deus com fidelidade, eles vão sentir o impacto, tá, dessa situação. E o que são tempos trabalhosos? Já definimos o que são últimos dias. Significa difíceis de suportar, perigosos, problemáticos. São tempos perigosos. Pessoas mudando de lado. Pessoas abandonando aquilo que pregaram durante tanto tempo e agora dizem, não, eu descobri agora a verdade, eu estava cego, eu estava enganado. Procuram novidade. O ser humano, por natureza, ele é propício a buscar novidades. E toda vez que aparece uma novidade, uma coisa misteriosa, porque mistério é algo encoberto, então não pode ser mistério, mas alguma coisa que eles dizem que é uma novidade, as pessoas querem. Não há nada novo, as escrituras continuam a mesma, a palavra de Deus continua a mesma. Devemos entender isso. Paulo disse que se até um anjo, alguém pode dizer numa pregação, olha só o que eu vou falar aqui, ninguém nunca falou, você nunca ouviu, porque Deus deu só para mim. É heresia, é mentira, é engano. Não, ele não tem, nem eu, nem ninguém tem essa autoridade para dizer. Deus não dá uma revelação extra-bíblica como forma de você seguir doutrina, não existe isso. O aviso de Paulo merece a nossa completa atenção. Sabe, porém, isto. Por um lado, Timóteo, eu estou te ensinando a ter uma vida piedosa, eu estou te exortando, te animando a ter uma vida piedosa, mas sabe, porém, isto, que nos últimos dias vai acontecer isso, isso, isso e isso. Paulo apresenta toda uma lista de atitudes e comportamentos típicos das pessoas dos últimos dias, que inclui cristãos e lideranças que se apostataram da fé. Essa lista também descreve os falsos ensinadores em Éfeso. E quando eu coloco aqui cristãos, é porque essas pessoas elas não abandonaram o evangelho. Elas estão dentro da igreja, mas estão professando uma fé diferente. Estão aceitando um ensino diferente. Então, por isso que eu coloquei cristãos, entre aspas, mas sim. E aqueles que não estão ali realmente, devidamente instruídos na palavra, vão começar também a seguir essas pessoas, porque acham que está certo. Então, cuidado. Nós precisamos mais do que nunca
estudar a palavra de Deus e aprender o que a Bíblia diz. Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal na aba Comunidade. Pastor, eu ainda não sei acessar a aba Comunidade. Você precisa estar ou no celular, ou no tablet, ou no computador. Na TV não dá para fazer isso, tá? E aí você tem duas formas, né? Ou você vai diretamente, você acessa o meu canal e você acessa a aba Comunidade. É só você acessar o canal, não o vídeo, o canal em si. No lugar onde está lá inscreve-se, né? Você já está inscrito, eu creio assim, tá? Então, você vai acessar o canal e você vai ter lá um menuzinho. Nesse menu você vai ter lá a aba Comunidade. Pastor, não consigo. Então, desce na descrição desse vídeo o primeiro link que você achar, o primeiro de todos, tá bom? Vai estar lá escrito aba Comunidade. Só basta você clicar e aí você vai ser levado para a aba Comunidade. Tá, pastor? E aí como é que eu vou fazer para achar o PDF desse? É só você achar a imagem em relação a essa exposição que eu estou fazendo e vai ter lá o link, ó, link para baixar o PDF. Você vai clicar, vai ser levado para o meu site, vai descer a página até o final e lá vai ter lá os botões para você poder baixar o botão, né? No caso do Entende Tu Que Lê, só tem um botão. No caso da EBD Comentado Online, tem o botão do slide em PDF e tem o botão também do comentário para você imprimir. Agora, se você quiser ser membro do canal, você pode clicar ou no link que está na descrição, ou no botão do YouTube, nesse caso, ou lá na aba Comunidade, no link que está lá também. E aí você vai ser membro do canal, vai semear no meu Ministério de Ensino, e ao mesmo tempo você pode baixar tudo em um único lugar. Se for pelo YouTube, você assinar pelo YouTube, é na aba Comunidade, porque esses arquivos só aparecem para quem é membro. Quem não é membro vai na aba Comunidade, mas eles não vão aparecer, tá? Ou se você acessar pelo link, se inscrever pelo link, você vai acessar tudo na plataforma que você vai fazer a assinatura. 2. Corrupção total no comportamento. Então vamos lá. Nesse universo existe Deus e existem pessoas e coisas. Então preste atenção. Deus, pessoas e coisas. Deus é para ser adorado, louvado, obedecido, e existem pessoas. As coisas é para ser apenas usadas, tá? Presta atenção nisso aqui. Devemos adorar a Deus, amar pessoas e usar as coisas. Mas se começarmos a adorar a nós mesmos, ou seja, quando o homem é colocado no centro, ele passa a ser o principal de tudo. Se o ser humano se achar o principal de tudo, olha o que vai acontecer. Mas, quando começarmos a adorar a nós mesmos, deixaremos Deus de lado e passaremos a amar as coisas e usar as pessoas. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas amam coisas e usam pessoas. E descartam pessoas como se fosse um copo descartável. Apenas para conseguir os seus objetivos, os seus propósitos. E Deus se desagrada disso, isso entristece a Deus, isso entristece o Espírito de Deus. Essa é a fórmula para uma vida infeliz. No entanto, é o que caracteriza muita gente hoje. Então, se uma pessoa segue esse padrão, ele vive infeliz. O anseio mundial por coisas é apenas um dos sinais que o coração das pessoas está longe de Deus. E é no foco das coisas que muitas pregações estão. Você conquistar isso, você conquistar aquilo, você ter isso, você ter aquilo. Pouco se fala em vida transformada. Se o objetivo de nos salvar é nos transformar até chegarmos à estatura de varão perfeito, a nos parecer com Jesus, como é que vamos priorizar a conquista de coisas? Então alguma coisa está errada de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E nós não estamos percebendo. Basta você fazer uma comparação. Cultos de oração, cultos de ensino da palavra e cultos de busca por coisas materiais, campanhas, coisas desse tipo. Eu não estou indo contra ter um culto para orar por causas, né, por necessidade, não. Mas eu estou mostrando que a maior parte do povo de Deus desvaloriza a parte da oração, desvaloriza a parte do ensino da palavra, escola bíblica dominical, culto de doutrina, ou culto de ensino da palavra, ou algum tipo de estudo bíblico, até um seminário, desvaloriza isso tudo em nome do quê? De buscas de coisas. Eu sou de um tempo que eu ia para consagração no tempo, né, pela bondade de Deus, com mais de 30 anos no evangelho, pela bondade de Deus, isso não quer dizer nada, mas eu sou de um tempo que nós íamos para consagração buscar batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, dons espirituais,
nós íamos para esse tipo de coisa. A nossa prioridade era total essa. Se tivesse que pedir por alguma cura, alguma coisa, isso era totalmente secundário. Hoje não, a prioridade é as coisas. Vai buscar um emprego, vai buscar uma cura, vai buscar isso, vai buscar aquilo. Mas aí a parte espiritual, vida transformada, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, né, jejuava inclusive para isso. E as pessoas hoje estão buscando as coisas terrenas. Não há nada de errado em buscar as necessidades, mas o próprio Jesus diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, uma vida de integridade, uma vida de acordo com o cidadão do reino de Deus, e todas essas coisas, ou seja, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Ou seja, a necessidade para a vida, Deus vai suprir. É promessa. Agora, se nós nos voltamos para isso em primeiro lugar, e veja que o contexto de Mateus 6,33, Jesus ensina nesse mesmo contexto, né, nesse mesmo texto, dentro do contexto, para ninguém buscar como prioridade as riquezas. E tá aí. Pregações que vai motivar você a focar em coisas humanas, coisas terrenas. Vamos lá, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Então, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Aí ele vai. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Então, no versículo 2, ele traz uma lista. Ele vai continuar. Mas nesse versículo aqui nós temos uma lista de homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Só aqui eu já tenho 8 características que mostram os últimos dias. Vamos agora falar disso aí. O que são pessoas amantes de si mesmo? Eu não vou fazer uma explicação larga, mas eu vou estar lendo e você vai acompanhando. E depois você vai ter aí esse esboço, então você pode baixar, imprimir, você vai ter tudinho que tá aí, então você não perde nada, tá? Amante de si mesmo, são homens que buscam seus interesses em primeiro lugar. Primeiro eu. Lembra daquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro, eles usam esse termo, é mais ou menos assim. Antes de valorizar os outros e a obra do Senhor. Então, as pessoas deixam a posição de servo para servir primeiro, para poder ser servido. Tá? Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor não busca seus interesses. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Então, uma das marcas das pessoas dos tempos trabalhosos, dos últimos dias, é pessoas amantes de si mesmo. Agora imagine alguém que se diz cristão ser amante de si mesmo. Mas existem pessoas no meio da igreja que agem dessa forma. Estão dando lugar à natureza pecaminosa. 2. Avarentos são homens, são amantes do dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que só pregam ou fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. 1 Timóteo 6,10. E quando fala aqui de falsos obreiros, falsos pregadores, porque só fazem porque se vai ter dinheiro, não está se dizendo aqui de maneira nenhuma que um pastor ou alguém que foi chamado e é remunerado pela obra está errado não, tá? Mas impor, colocar o dinheiro como condição para fazer, então o dinheiro é o Deus, passa a ser Deus. Não há nada de errado em alguém pregar e chegar lá, se a igreja quer abençoar, a igreja quer ofertar, ou foi tratado a locomoção, não há nada de errado em relação a isso. Mas a questão é, a motivação é o dinheiro? Se for o dinheiro, é avareza. Presunçosos, soberbos, são homens cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros. Tem muita gente. Você vê que os ensinamentos às vezes irmão, você não pode andar com qualquer pessoa, tá? Você não vai andar com uma pessoa que realmente está voltada para o pecado. Mas o ensino é assim, você não pode andar com qualquer, você tem que andar só com gente, entendeu? Que esteja lá em cima, porque aí eles vão te levar. Mas esse lá em cima nem sempre está falando de vida espiritual, às vezes está falando de condição, pessoas que têm uma certa estabilidade. Se você for procurar se relacionar só com essas pessoas, e as pessoas que têm menos condição, e as pessoas que são mais simples, como vai ser? Então, eles acham superiores aos outros. Essa era uma característica dos fariseus. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Lucas, capítulo de número 18. É isso.
Tais características revelam um sentimento exagerado de importância própria e necessariamente levam ao desprezo dos demais. É um narcisista, pensa só em si. Sabemos que Deus abomina a altivez e que a soberba precede a ruína. Sabe o que significa? Já leu o Provérbios 6, 16, 17? Leia, por favor. Aqui diz que a soberba precede a ruína. Ou seja, ela vem antes. Uma pessoa que se deixa dominar pela soberba certamente vai cair. E mesmo que ela continue na igreja, mas ela já não tem mais vida espiritual. Havia crentes na igreja de Sardes que já estavam mortos espirituais. É só você ler. Nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, havia quem estava morto dentro da igreja. Existe isso nos dias de hoje. Blasfemos. Blasfemar significa falar desrespeitosamente sobre Deus. Entenda, essas características aqui são das pessoas de forma geral, que vai englobar, inclusive, os não crentes. São as características de como vão se comportar, mas tem gente no meio da igreja fazendo isso, porque estão ensinando, abraçando os ensinos contrários à palavra de Deus, e falsos mestres que promovem isso também se comportam dessa forma. Essas pessoas não somente são culpadas por um sentimento exagerado de sua própria importância, elas também ofendem o próprio Deus verbalmente. Então elas ofendem a Deus com seu comportamento e elas ofendem a Deus com suas palavras. Desobediente a pais e mães. São péssimos exemplos na família, pois não honra seus pais e mães. Êxodo 20, 12, é mandamento. E é mandamento com promessa. Filhos que não honram pai e mãe são filhos que têm uma vida totalmente fora do projeto de Deus. São filhos que não vão prosperar. A vida dele vai estar sempre desgovernada, sempre desorientada. Pode ter certeza. Tem que consertar essa parte. E honrar é suprir também. Um filho adulto, ele não vai mais fazer tudo que um pai e uma mãe acham, mas ele pode ouvir bons conselhos. Aí tudo bem. Ele já não tem que obedecer tudo que é dito nesse sentido, mas ele precisa cuidar, ele precisa respeitar. Quando os pais não são respeitados e honrados, o resultado natural é a desobediência. E facilmente ocorre a ruptura da família. E se um filho é desobediente ao pai e à mãe, ele vai ser desobediente a qualquer pessoa. Ele não vai respeitar patrão, ele não vai respeitar nenhuma outra autoridade, não vai parar em lugar nenhum, porque ele não sabe respeitar. Ele não conhece o que é respeito. O respeito começa, o modelo de respeito começa dentro da nossa casa, com nossos pais. Filhos que não honram pai e mãe dificilmente vão querer respeitar outras pessoas do lado de fora. E aí eles não vão parar em lugar nenhum. Veja que José, apesar de todas as situações que ele viveu, apesar do pai se voltar mais para ele e tudo, mas veja que José, por ser um filho obediente, fazer o que Jacó mandava ele fazer, quando ele vai para a casa de Potifar, ele não é insubordinado. Um filho que não honra pai e mãe, ele é insubordinado na rua. Ele vai ter sérios problemas, porque ele acha-se no direito de desrespeitar qualquer pessoa. E dentro de uma casa, um filho que não honra pai e mãe, vai haver facilmente lá uma ruptura na família. Ingratos são ingratos com Deus, tá? A gratidão, segundo é dito, é a memória do coração, é a rainha das virtudes, ser grato, lembrar do que recebemos. Só que as pessoas nos últimos tempos e nos últimos dias, e nós já estamos dentro desses últimos... Desde o tempo de Paulo já estava nos últimos dias, mas cada dia cada tempo que vai passando vai piorando, as pessoas são ingratas. Elas são capazes de receber alguma coisa e dizer assim, eu não pedi nada. Mas desfrutaram daquilo. São ingratos com Deus, os pais, os amigos, a igreja e todo o ministério. As pessoas que deixam Deus de lado para viver somente para sua própria satisfação podem ir somente em uma direção, rumo à maldade. Pessoas ingratas acabam indo rumo à maldade. Instintivamente, eles resistem a qualquer pessoa ou ideia que os leve a se avaliarem segundo os padrões de Deus. Aí você vira e diz assim, mas meu filho, você está sendo ingrato, minha filha, você está sendo ingrato. Aí ele se vira contra você. Ele se volta, ele rejeita a sua palavra. Por quê? Porque você está mostrando que ele não está adequado aos padrões de Deus. Mas ele não quer padrões. Ele não quer aceitar padrões, ele quer viver os padrões dele. E é por isso que Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que por eles
rejeitarem a verdade de Deus, Deus entregou. Ou seja, tirou o freio moral. Vocês querem fazer? Então façam. Só que vocês vão ter consequência. Porque no momento que vocês fazem o que vocês querem e não se voltam para mim, vocês estão continuando a caminhar no caminho da perdição e se afundando mais e mais. E cada momento que se afunda e é desobediente, menos chance vai ter de se voltar para Deus. Profanos, sem relacionamento com Deus e vivendo uma vida puramente mundana. Vamos lá, agora o versículo 3, tá? Nós tínhamos lido 8, né? Então vamos lá. Sem afeto natural, 9, irreconciliáveis, 10, caluniadores, 11, incontinente, 12, cruéis, 13, sem amor para com os bons, 14. Até aqui nós temos 14, tá bom? Então vamos lá. Sem afeto natural, o que que é isso? Na verdade, por estas pessoas amarem somente a si mesma e ao seu dinheiro, às suas posses, aqueles que têm, como Paulo observou no versículo 2, elas não sentem amor por ninguém ou nada mais. Então elas se amam e amam coisas, mas não amam pessoas. Isso é triste. Imagine pessoas que se dizem cristãos assim, sem afeto natural. Irreconciliáveis. As pessoas irreconciliáveis são inflexíveis, implacáveis, cheias de amargura e ira. Elas não admitem os erros ou fraquezas alheias e se recusam a perdoar, mesmo quando têm a oportunidade. Mesmo reconhecendo a necessidade de perdoar, elas se tornam incapazes de fazê-lo. Ou seja, são irreconciliáveis. Alguém pisou no pé dela, acabou. Ela se torna inimiga daquela pessoa. A pessoa pede perdão, não quer perdoar. Não vou perdoar. Você pisou no meu pé e acabou. Você está marcada. Irmãos, como cristãos, perdoar é mandamento. Quem não perdoa não tem perdão de Deus. Acabou, Deus estabeleceu isso. Ah, mas eu não aceito. Então você vai ficar sem o perdão de Deus. E se você ficar sem o perdão de Deus, a consequência disso é lago que arde com fogo e enxofre. Inferno. E eu tenho certeza que você não quer ir para o inferno, então você precisa obedecer. Você precisa perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então começa a orar. Bota o seu joelho no chão. Todas as vezes que você for orar, você começa a pedir a Deus pela vida dessa pessoa. Porque uma forma do seu coração começar a Deus trabalhar é você orando por essa pessoa. Pastor, eu não consigo nem falar o nome dela. Então começa, Senhor, toma ela em tuas mãos. Toma ele em tuas mãos. Só assim, tá bom? É a primeira oração sobre isso? Toma ele em tuas mãos, toma ela em tuas mãos. Ainda que venha um sentimento no seu coração de querer que Deus faça algum mal que Deus não vai fazer, mas ainda que você, de forma errada, pensa, combata esse pensamento. Segundo dia, Senhor, toma ele em tuas mãos, toma ela em tuas mãos. Terceiro dia, toma ele em tuas mãos, toma ela em tuas mãos. Daqui a pouco, no quarto dia ou no terceiro dia, não sei em que momento, você já vai conseguir falar o nome da pessoa. Daqui a pouco você já vai começar a alongar um pouquinho mais, porque o Espírito Santo está vendo o seu esforço de querer se adequar àquilo que a palavra de Deus ensina. Então ele vai trabalhando na tua natureza, na sua vida. Ele vai mortificando, ele vai te convencendo. E daqui a pouco você já está conseguindo orar até para Deus abençoar, abrir portas, tomar a vida dessa pessoa nas mãos dele. Se ela não serve a Deus, para Deus salvar, se já serve ao Senhor, enfim. Daqui a pouco você tem condição de estar diante dela para poder fazer ali a reconciliação da forma correta, da forma total. Perdoar. Ah, pastor, mas a pessoa já partiu. Então você tem que perdoar no teu coração. Dessa maneira que eu estou dizendo. Seu coração tem que ficar livre. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem sentir dor. Não tem mais machucado. Não tem mais ferida. Você vai lembrar, mas você não vai sentir mais nada. Porque o perdão é abrir mão da dívida. Deus abriu mão, ele é o padrão pra gente. Ele abriu mão da nossa dívida através de Jesus. Você aceitando ele, a mesma coisa nós temos que fazer. Então, mesmo reconhecendo a necessidade de perdoar, elas se tornam incapazes de fazê-lo. Não seja irreconciliável. Caluniadores. Caluniadores são difamadores ágeis, propensos a disseminar mentiras e mexericos maliciosos. Quantas pessoas na igreja adoram contar as coisas que estão acontecendo de forma maliciosa? Pessoas na igreja que falam mentira, aumentam o que aconteceu, ficam trabalhando como se fossem repórteres, investigativo,
para poder descobrir coisas e falar, você está sabendo, aconteceu isso com esse e esse. Tem uns até que têm a coragem de usar a oração como um motivo para contar alguma coisa ruim de alguém. Ó, irmão, tô contando para você aqui algo para você poder orar. Nada. Tem nada de questão. Ele não tá preocupado com. Se ele tivesse realmente ou ela tivesse preocupado com orar, ele estava era orando, não contando a vida de ninguém. E se fosse a sua vida? Nós não íamos contar. E se fosse alguém da nossa família, que nós amamos, queremos preservar? Então aquilo que você não quer para você e para sua família, não faça para os outros. Mateus 7,12 diz isso. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós temos que fazer a eles. Então cuidado. Tá? Caluniadores são difamadores ágeis, propensos a disseminar mentiras e mexericos maliciosos. Sentem prazer perverso em destruir a reputação alheia. Existem, inclusive, no meio da igreja, pessoas que sentem prazer em ver alguém destruído para ele poder assumir o lugar dela. Sabe o que é isso? É pensar que o projeto de Deus é promover a gente. É errado. O projeto de Deus é promover a glória dele e avançar o reino. Você é só um instrumento, eu sou só um instrumento. Eu posso até querer me gabar aqui e dizer, não, porque o canal, porque eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, e Deus fala. Ô, Mário Luna, escuta aí, tem outros canais aí. E mesmo que esses canais não estivessem, eu levanto quando eu quero, quem eu quero, eu faço como eu quiser. Eu não dependo de você pra nada, Mário Luna. Deus pode dizer isso. Deus pode. Se ele quiser dizer, ele vai dizer. Porém, ele é um Deus amoroso, sim. Mas se ele quiser dizer, ele pode dizer. Porque ele é Deus, ele é o Criador. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode pecar. Ele não pode ir contra a sua própria essência. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Então, pare de achar. Eu e você não podemos pensar dessa forma. E ter prazer em destruir a reputação dos outros. Sua incontinência se revela na incapacidade de controlar seus atos, sentimentos e palavras. Os caluniadores, a língua coça, ele não consegue. Então ele precisa de fruto do espírito, pessoas. Tem pessoas não cristãs que agem dessa forma. Essa é uma característica. Agora imagine dentro da igreja gente assim. Incontinente. Os incontinentes falta o poder da autodisciplina, da conversação. Não possuem domínio próprio, conversação. Eles não têm, eles são incontinentes. Não tem disciplina, autodisciplina, tá? Cruéis, pessoas cruéis são como animais indomados, desprovidos de civilidade. Elas são insensíveis, rudes e até mesmo violentas. Agora imagine no meio do povo de Deus gente assim. Alguns são tão mais a ponto de perderem completamente a compaixão pelos virtuosos, tornando-se inimigas do bem. E nós estamos vendo dias assim. Pessoas aí no mundo agindo dessa forma. Sabe? Não importa o que é certo. Importa o que eu acho, o que eu penso. Paulo está falando. Essa é as características dos últimos tempos. E a igreja vai ficar dormindo? Vai ficar assim desapercebida? Vai se deixar levar pelos ensinos falsos? Paulo, inclusive, está falando aqui, essas características envolvia também os falsos mestres que tinham penetrado na igreja de Éfeso. Sem amor para com os bons, são indiferentes à bondade. Não importa o que você faz. Odeiam o bem e não têm qualquer preocupação ou hesitação em relação ao que é moralmente correto ou virtuoso. Não importa o que é certo, importa o que ele acha, o que ela acha. Aí nós vamos continuar na lista. Lembra que estávamos em 14? Traidores, 15. Obstinados, 16. Orgulhosos, 17. Mais amigos do deleite do que amigos de Deus, 18. Tá? Traidores. Ser traidor significa trair alguém. Em alguns casos, a traição de outra pessoa pode melhorar a posição de alguém ou enriquecê-la. Tá vendo? Então prejudica-se alguém para favorecer-se. Só que Deus está vendo. Em outras ocasiões, a traição pode ser um ato de vingança. Ah, fez comigo, bem feito, agora tá aí, ó. Quando isso está combinado com a calúnia. Então a pessoa calunia para quê? Para que a outra seja prejudicada. A verdade abandona o campo. Nada, tá? Quando isso está combinado com a calúnia, a verdade abandona o campo, ou seja, nada de verdade. Obstinado. Ser obstinado pode ser equiparado a ser cabeça dura, impulsivo,
Essas pessoas agem de maneira tola e imprudente, sem se importar com as consequências de suas ações para si mesma ou para os outros. É o chamado cabeça dura, não quer ouvir. O que te resta fazer? Orar. Orar apenas, entregar na mão de Deus. Não tem mais o que fazer. Quando eu digo entregar na mão de Deus, é pedir Deus. Só tu pode mudar esse coração. Porque é obstinado. Elas estão determinadas a seguir seu próprio caminho, ignorando os conselhos contrários. Não quer conselho. Infelizmente, tem pessoas até que se desviam do evangelho. Era uma bênção. E elas chegam, o coração delas endurece de uma tal maneira que elas não querem mais ouvir nada. E você tem que respeitar esse momento, você não tem o que fazer. Agora imagine um pai e uma mãe, como se sentem. Um pastor que cuidou daquela ovelha durante um tempo, agora está desse jeito. Agora, pior do que isso é alguém que se diz ainda cristão, mas está obstinado ensinando outras doutrinas, outros ensinamentos, que não é o que a palavra de Deus ensina. Orgulhosos, essas pessoas são caracterizadas por um grande orgulho, possuindo uma visão inflada da sua própria importância. Sabe aquela tal história? Se eu não estiver lá, não acontece? Hoje tem aí umas falas, uns jargões, né? Ah, se eu chegar, vai virar. Você vira alguma coisa, você faz alguma coisa. Meu Deus, misericórdia. E é por isso que alguns lugares, alguns cultos, alguns trabalhos estão alicerçados em pessoas, porque se aquela pessoa não estiver lá, as pessoas não vão. Então o motivo delas ir não é Jesus, o motivo delas ir é a pessoa. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Possuindo uma visão inflada da sua própria importância, inteligência, astúcia, aparência e assim por diante. Se é uma mulher, porque eu sou bonita, eu sou mais bonita do que ela, do que a outra, do que a outra, do que a outra. Se é um homem, eu sou mais inteligente do que esse, do que aquele, do que aquele. Deus quer isso, uma pessoa orgulhosa. Ser orgulhoso. Se achar melhor do que os outros. Não se deixe que a humildade, que a simplicidade sejam distintivos na minha e na sua vida. Eu não posso ser presunçoso ao ponto de achar, não, eu sou o melhor, eu prego mais, meu canal é o melhor. Primeiro que eu não tenho canal, o canal não é meu, o canal foi o Senhor que me deu para administrar. Porque se eu sou servo e Deus é o criador de tudo, Ele é dono de tudo, eu não sou dono de nada. Eu apenas estou prestando um serviço. Ah, pastor, mas Deus é dono do YouTube? Deus é dono do Google? Talvez alguém, sabe, pode começar com essas histórias. Deus é dono de tudo. Ele é o criador. Tudo está debaixo do seu domínio. Agora, é claro que Deus não cria as coisas, a maldade, os erros. Deus não é o responsável pelos pecados das pessoas. Mas o que eu quero dizer é que eu sou um servo apenas. E sendo um servo, eu estou aqui porque o Senhor me permite. Se ele disser assim, Mário Luna, me dá o fôlego de vida que eu te dei, eu caio aqui. Eu nem termino o vídeo. Não sei se depois a esposa postaria esse vídeo, porque poderia trazer lembranças muito tristes, mas eu nem termino o vídeo. Ah, esse vídeo não terminou porque o Senhor recolheu o servo dele. Tá entendendo? Você e eu estamos entendendo isso? Será que a gente entende isso? Ou será que a gente acha que a nossa vida está no nosso controle, no nosso domínio? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Essa noção difere dos amantes de si mesmo, orgulhosos, mencionados no versículo 2, pois essa característica pode ser disfarçada em certa medida. Então, o amante de si mesmo, ele é uma pessoa que pensa em si, mas isso é meio disfarçado. Ao passo que a verdadeira essência do orgulho está relacionada a ser notado pelos outros. Ele quer que as pessoas saibam que ele é o melhor, que ela é melhor, que ele faz melhor, que ela faz melhor, que ele tem mais, que ela tem mais. É a verdadeira ostentação, para que todo mundo saiba. E o cristão não pode comprar essa ideia. É por isso que nós temos que ter cuidado até mesmo quando nós apresentamos algumas coisas. Tem pessoas que não há nenhum problema, você sai, você vai fazer um passeio, de repente você vai almoçar fora. Mas cuidado com as legendas que você coloca nessas fotos. Eu estou aqui comendo o melhor dessa terra porque Deus me ama e Ele me honrou. Aí tem uma pessoa que não tem condição, serve a Deus, ora, jejua, busca, mas ele não tem condição financeira, e aí
Em outras palavras, você está dizendo que Deus não ama ele. Porque se o amor de Deus para você está demonstrado apenas no sentido de você poder ir num restaurante ou ir num lugar bonito, tirar fotos, quer dizer que o amor de Deus está demonstrado nisso? Então você não deve colocar esses tipos de legenda. Coloque, Senhor, que eu te agradeço por mais essa oportunidade. Mas dizer, Deus está me honrando. E o outro, Deus não está honrando. O outro Deus não ama. Cuidado com essas legendas. Ela vai para o campo do orgulho. Cuidado. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles só conseguem pensar nos deleites e não em Deus. Desejos, prazeres. Aqueles que deixam de reconhecer Deus acabam não sendo capazes de amá-lo. Deus? Quem é Deus? Não, Deus. Tudo no campo material. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Se nós contarmos essa última característica aqui, nós completamos 19. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parecem que são, mas não são. Aí a recomendação de Paulo, afasta-te deles. Paulo não estaria falando aqui para pessoas não cristãs apenas, porque senão Paulo não diria para Timóteo, afasta-te deles. Então Paulo está dizendo que isso aí acontecer, as características dos falsos mestres naquele tempo envolvia tudo isso também. Não é só as pessoas que não servem a Deus, mas o problema é que tem crentes que não estão ali ensinando, mas que estão vivendo aquilo que o ensino errado está sendo promovido. Falsa aparência. Muitos vão à igreja, têm um linguajar de crente, se vestem como crente, porém suas atitudes não condizem com a palavra de Deus. Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos 2 a 4 e ao mesmo tempo serem crentes. Então você vai ver que, olha aqui o que está escrito, ó, tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas. Está falando de lideranças que permite essas coisas. E os crentes abraçam essas coisas. Porém, haverá um dia em que eles terão que prestar contas ao Senhor. Tanto os que ensinam as coisas erradas, como os que vivem as coisas erradas. Estes podem enganar a liderança e os crentes, mas jamais enganam a Deus. O Senhor conhece aqueles que são seus. Se um crente vive uma vida mundana e ele diz que é crente, vive uma vida mundana, isso vai contaminando outras pessoas e ele finge que está tudo bem, Deus te conhece, Deus te vê. Você está enganando quem? Eu estou enganando quem? Você nunca leu o Salmo 139? Leia, por favor. Leia ele todo. Deixa, afasta-te. Paulo advertiu Timóteo a não se deixar enganar pelas pessoas que apenas aparentam ser cristãs. Seja líderes, seja não líderes. Pode ser difícil a princípio distingui-las dos verdadeiros cristãos. Mas no seu comportamento diário, o seu comportamento diário denunciará. E aqui tem que ter, né? O contato do dia a dia vai mostrar. Caráter não se revela da noite para o dia. É por isso que muitas pessoas se enganam e acabam passando decepções. Porque elas julgam as pessoas pela aparência, só de ver. E às vezes o que é perceptível é a personalidade, o temperamento. Às vezes tem aquela pessoa que é mais falante, mais agitada, tem aquela pessoa que é mais quieta e você julga por isso. Ah, é mais agitada, eu não gosto de gente assim não. Aí não dá nenhuma oportunidade. Aí tem aquele que é mais quieto. Mas aquele que é mais quieto pode estar escondido dentro do seu caráter, que não demonstra na hora, coisas que você não sabe. O que é mais falante também pode estar escondido. Pode estar num ou no outro. Então você tem que conviver para saber quem é. E pare de comprar a ideia dos outros. Porque tem pessoas, às vezes, que se decepcionou com alguém e começa a tentar difamar essas pessoas para outras pessoas. Passando aquilo que ela tem dentro dela, tentando transferir. E o que mais nós, como cristãos, fazemos também é comprar essas ideias. E aí, porque não há um bom relacionamento entre uma pessoa que nós conhecemos e uma outra pessoa que nós vamos passar a conhecer ou que passamos a conhecer e nós já compramos a ideia dessa aqui que a gente conhece. Mas qual é a sua experiência com essa outra pessoa? Você já teve? Você já observou? Já analisou? Há casos, e eu vou falar aqui com sinceridade, há casos que eu já ouvi pessoas falarem sobre o comportamento de outras pessoas e eu começar a avaliar com uma convivência e descobrir que realmente aquilo não era como a outra pessoa falou.
Ou seja, a pessoa criou um sentimento ruim dentro dela e queria passar isso para quem está perto dela. Mas você não pode comprar essas ideias. Você tem que fazer. Você vai ficar cauteloso ou cautelosa, mas você vai fazer a sua própria análise. Não julgue as pessoas pela análise dos outros. Porque os critérios que as pessoas usam podem não ser os critérios corretos de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Cuidado. As características descritas em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, são inconfundíveis. Na verdade, os falsos ensinadores que atormentavam a igreja de Éfeso muito provavelmente seriam exemplos de muitas dessas características que Paulo listou acima, com certeza. O engano dos falsos mestres será exposto, para terminarmos aqui. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Lembre-se que a igreja de Éfeso é formada por cristãos, na sua parte, também não judeus, gentios. Então eles vieram de uma vida promíscua, de uma vida de paganismo. Então, se eles não são bem ensinados e pegam os falsos mestres pelo caminho, eles vão acabar sendo alimentados a dar lugar aos seus desejos, à sua vazão, né? Aquilo que eles faziam. Imagine, pessoas vêm da vida da prostituição e aí, de repente, cai aí para ser ensinado por pessoas que têm aí essa característica de ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Daqui a pouco essa pessoa que veio da prostituição, ela, em nome de uma religião, em nome de uma fé que não é a fé bíblica, mas por estar sendo ensinada daquela maneira, ela está pensando até que o ato de se deitar com aquela pessoa é algo que vai louvar a Deus, que é a vontade de Deus. Que coisa terrível. Talvez você que tem uma base bíblica, você até diz, que isso, pastor? Mas e essa pessoa que vem sem conhecimento nenhum, sem entendimento nenhum, vem do mundo promíscuo? Então, entenda isso. Preste atenção, porque isso vai servir aqui para esse texto. A expressão se introduzem pelas casas destaca os métodos traiçoeiros dos falsos ensinadores, que visam especificamente as mulheres nécias, as mulheres tolas, mulheres que provavelmente vieram do paganismo e não tinham nenhuma estrutura. É por isso que o discipulado é importantíssimo, para que as pessoas tenham ali o conhecimento da base da fé. Estudem um pouquinho sobre salvação, dentro disso a justificação, regeneração, santificação. Entenda as coisas um pouco, uma base, tenha um conhecimento, para que se elas forem abordadas por pessoas que tentam, né? Não, ó, vamos fazer assim, é desse jeito, ela diga não, ela aprendeu. Então, eles iam atrás de mulheres nécias, tolas. Isso não implica que todas as mulheres sejam assim, do tempo antigo e do tempo novo, né? Dos nossos dias, melhor dizendo. Nem que os homens sejam imunes aos ardilosos falsos mestres. Não é só as mulheres, os homens também são vítimas dentro dessa situação, se deixam levar. Na época de Paulo, as mulheres eram particularmente suscetíveis a essas experiências. Por quê? Devido à sua posição inferior na sociedade. E isso não é uma causa do evangelho. O evangelho não coloca a mulher como inferior, mas isso era uma questão da cultura daquela época. E a falta de oportunidade de emprego. As mulheres geralmente não trabalhavam fora. Então elas tinham um tempo livre. Essa falta de ocupação durante o dia as tornava alvos para os falsos ensinadores, porque naquele tempo não tinha templo. Então os cultos eram feitos em casa. E esses homens visitavam a casa dessas mulheres. Eles eram falsos, tá? Além disso, devido a um ambiente cultural, as mulheres da igreja de Éfeso não tinham uma educação religiosa formal. Agora, em Cristo, desfrutavam da liberdade de estudar a verdade cristã. Sua ansiedade em aprender as tornava presas fáceis para os falsos mestres, porque elas queriam aprender, mas estavam aprendendo com gente que estava ensinando o ensino errado. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você assiste. Você precisa, como um professor, se você está me assistindo, é um professor de escola bíblica dominical, alertar os seus alunos com o que eles vão assistir, porque eles podem estar sendo vítimas de ensinos errados. Pastor, você precisa alertar a igreja.
Se tem alguém já, algum nome conhecido, que sabe que está ensinando coisas erradas aí até mesmo na internet, avisa a igreja, olha, não assista essa pessoa, porque ele está distorcendo o ensino da Bíblia e tudo. Não tem nenhum erro em fazer isso. Paulo fazia. Cuidado com Alexandre o Latoeiro. Cuidado com... Ele ia falando. Por quê? Para alertar Timóteo, para Timóteo não ter problemas. Com seu discurso aparentemente intelectual, os falsos ensinadores conquistavam a confiança dessas mulheres. Eles eram particularmente vulneráveis. Elas eram particularmente vulneráveis devido à culpa de seus pecados. Tinham vindo do mundo e aos desejos pessoais que ainda as afetava. Viviam numa sociedade promíscua. Então, querendo ou não, elas tinham uma luta. E se não tinha uma estrutura espiritual, um ensinamento, uma base, elas estavam ali frágeis, provenientes de seu passado pagão. Isso aqui é uma possibilidade, tá? Sua fraqueza combinada com a culpa as tornava alvos fáceis para as curas que os falsos ensinadores ou pregadores ofereciam. Ah, mas eu me sinto culpada. Não, não se sinta culpada não. Deus sabe, você é uma pessoa... Deus sabe, você é uma pessoa boa e tudo. Deus conhece, Ele sabe das suas fraquezas, Ele perdoa as suas... E com isso, eles se envolviam com elas. É possível que a ênfase aqui seja nos problemas sexuais. É possível, não temos como provar. E Paulo advertiu Timóteo a ter cuidado com os homens que exploravam essas mulheres. Esses falsos mestres estavam errados e essas mulheres estavam erradas por se deixar levar por eles também. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres. As mulheres mencionadas estavam constantemente em busca de conhecimento, o que as tornava alvos fáceis para os falsos ensinadores. No entanto, sem o entendimento básico da fé que leva ao arrependimento e perdão dos pecados, elas acabariam confusas, porque a proposta deles não era pregar arrependimento. Não era mostrar para elas a necessidade de perdão de pecados. Elas acabariam confusas e incapazes de reconhecer e compreender a verdade. Igrejas que carecem de ensino bíblico e teológico em seu programa caem nesse erro. As igrejas que deixam de valorizar o ensino, tornando as pessoas que as frequentam alvos fáceis para os falsos mestres. É possível ser um estudante incessante e nunca concluir o curso por meio da aceitação e aplicação da verdade. Quantas vezes eu falo aqui no canal, principalmente no programa EBD Comentado Online, professores, você não estuda para dar aula primeiro, você estuda para cumprir, para praticar. A mesma coisa quem estuda a Bíblia, você não estuda a Bíblia pensando nos outros, você estuda para você. Ninguém come por alguém, você come por você. Então a palavra de Deus sendo estudada é para minha vida, não é para a vida de ninguém. Ah, isso aqui serve para minha esposa, isso aqui serve para meu marido, isso aqui serve para meu filho, isso aqui serve para meu pai, isso aqui serve para minha mãe. Não, isso serve para você. É possível ser um estudante, como eu disse, né? E aí não aplica. Aqueles que buscam honestamente e são verdadeiros estudantes procuram respostas e quando as encontram continuam a estudar e aplicar aquela verdade na sua vida. Eu tenho que cumprir. Começa a buscar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a cumprir. Acumular seminários, aulas, estudos bíblicos, livros sem aplicação específica em nossas vidas cotidianas pode facilmente se tornar a nossa própria versão do que Paulo estava descrevendo aqui. Aprendem, né? Estudam e nunca aprendem. Então, e em nome disso, tem gente que defende e fala assim, também o que adianta? Eu conheço fulano, é mestre nisso, é doutor naquilo, aprendeu, estudou, tem vários seminários, tá aí, ó, desviado. Desviou porque não praticou. Ele abriu mão da prática. Se eu abrir mão da prática, se você abrir mão da prática, nós abrimos mão da nossa fé. Então tenha sempre em mente que você vai conhecer para praticar, não para sair por aí ensinando ou conhecer por conhecer. Isso não tem nenhum proveito. Portanto, ao estudar a palavra de Deus, lembre-se de procurar encontrar a verdade, os ensinamentos, as lições. É o que eu estou passando aqui para você. E a vontade de Deus para a sua vida. 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Aqui é uma comparação. Como? Da mesma maneira que esses homens no Antigo Testamento resistiram a Moisés, esses falsos mestres também rejeitam a verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, quanto à fé. Agora veja bem, se eles como falsos mestres rejeitam a fé, seus alunos vão rejeitar também. Os oponentes da verdade pregado por Timóteo em Éfeso, né, os oponentes da verdade pregada por Timóteo em Éfeso são comparados a dois feiticeiros de Faraó que se opuseram à verdade de Moisés.
ainda que seus nomes não sejam mencionados em Êxodo 7, 11 e 12, documentos posteriores do judaísmo retratam estudos a respeito de Moisés e identificam os dois mágicos como Janes e Jambres. Então é por isso que é colocado isso lá no texto. Paulo coloca isso no texto, porque segundo a tradição judaica, o nome desses dois mágicos lá, né, magos, né, de Faraó era Janes e Jambres, tá? Só que isso não está na Bíblia, mas segundo diz a tradição judaica, tá? E é por isso que Paulo menciona. Satanás é imitador e falsifica o que Deus faz. Os líderes religiosos dos últimos dias têm uma fé falsa. Os seus objetivos é promover, tá? Os líderes religiosos dos últimos dias têm uma fé falsa. Pastor, todos? Claro que não. Os falsos mestres. E o seu objetivo é promover mentiras e resistir à verdade de Deus. Negam a autoridade da Bíblia e colocam a sabedoria e a filosofia humana no lugar. Então o que prevalece, deixa as escrituras, a inerrância, tá? A infabilidade da Bíblia, não, deixa isso tudo de lado. Vamos, a inspiração da Bíblia, joga tudo fora. Em sua tentativa de ser modernos, negam a realidade do pecado e a necessidade de salvação das pessoas. Eles, inclusive, promovem aí se reescrever uma Bíblia de forma global. Global. Estava lendo uma matéria sobre isso. Baseada, inclusive, reescrever baseada em inteligência artificial. Para quê? Para ela poder ser menos, né? A Bíblia ser mais inclusiva e ela não combater essas coisas que combatem o pecado. E nós, como cristãos, vamos aceitar isso? É justamente isso que o ensino progressista que está invadindo as nossas igrejas faz. Isso tudo aqui. Negar a autoridade da Bíblia, coloca a sabedoria e a filosofia humanas no lugar, trocam o ensino bíblico por palavras motivacionais e autoajuda. Não que uma hora ou outra nós não possamos dar uma palavra também para dar um ânimo à pessoa, né? Não é que isso não possa ser, mas se você alimentar a igreja apenas com palavras motivacionais de autoajuda, de forma nenhuma nós vamos ter base, firmeza. Quando vier as tentações e quando vier aí os falsos ensinos, vamos ceder. O termo que Paulo usa para descrever esses líderes é répobros, e significa testados e considerados falsos. Na língua original, o que é um répobros? É uma pessoa que foi testada e foi considerada falsa, ou seja, eles eram falsos. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles de Janes e Jambres. Embora a ameaça dos falsos ensinadores à igreja fosse muito real, tanto no mundo romano quanto no nosso mundo de hoje, daí o conselho de Paulo sobre como lidar com eles, nesta e em muitas outras cartas, a ameaça nunca será fatal para o evangelho. Nunca, tá? Janes e Jambres acabaram desmascarados e ridicularizados pelos julgamentos de Deus em Êxodo 8, 18 e 19. O mesmo acontecerá com os líderes das falsas religiões nos últimos dias. Os líderes também que entram com um evangelho falsificado. Qualquer que seja o sucesso temporário dos falsos ensinadores, eles acabarão sendo completamente humilhados, caso não se arrependam das suas obras. Paulo não especificou o que poderia acontecer, então não sabemos como seria isso. Talvez não acontecesse até a volta de Cristo, essa humilhação. Ou talvez Deus garantisse que os crentes de discernimento iriam ver em meio à ilusão. Então aqueles que são verdadeiramente cristãos vão rejeitar. Ou talvez Deus trabalhasse por trás dos bastidores de uma maneira que desmascaria os falsos ensinadores e mostraria quem eles realmente eram. Não sabemos de que forma o que Paulo quer dizer aqui com a questão não irão, porém, avante, porém a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Não sabemos se é agora ou se é futuramente. Tá? Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja, congresso, festividade, ou você que tem aí um negócio próprio, você que é um profissional liberal, ou você que tem uma empresa, contrate aí uma arte digital, tem aí algumas amostras de eventos da Manhãs Arte Digitais, tá? Entre em contato, DDD 21 97176 4015,
faça aí o seu pedido, diga o que você precisa, artes a partir de R$19,90, um preço bem acessível. Tenho certeza que você pode ficar agradado como algumas pessoas ficaram aí, tá? Tá aí até na amostra. E por último, como a Igreja de Cristo deve se posicionar diante dessa corrupção? Diante de tudo isso. Vamos lá. Algumas coisas que a igreja precisa fazer, tá? Algumas atitudes. Fundamentar-se na palavra de Deus. A igreja deve ter uma compreensão sólida da doutrina cristã e discernir entre o ensino verdadeiro e o ensino falso. Somente estudando a palavra de Deus você vai poder ter conhecimento disso. E é justamente por isso que eu estou para lançar, tá, esse curso aqui, tá? Como facilitar meu estudo da Bíblia. Aqui tá até seu estudo, mas meu estudo da Bíblia, algo meu próprio. Como facilitar? Esse curso será lançado em breve. Então eu estou falando para você porque há uma necessidade. Muitas pessoas ficam perdidas em estudar a Bíblia justamente porque não sabem por onde começar. Esse curso vai nortear você a estudar a Bíblia por métodos. Ao você estudar a Bíblia por métodos, você vai saber o que está procurando. Você vai estudar através de uma biografia, vai ser uma síntese, né, do assunto, para você ter um resumo do assunto. Você vai fazer uma análise, algo analítico, um estudo analítico, um método analítico. Você pode ver que eu uso isso aqui várias vezes no Entende Tu Que Lês, aonde eu dou os significados das palavras aí, durante toda essa ministração. Você viu que eu dei significado de todas as palavras que está incluída no texto. Então isso é algo mais analítico. Então, preste atenção. Esteja atento aí a hora que lançar o curso. Inclusive, eu tô até para abrir aí uma lista, né, de espera, caso vocês tenham interesse, colocar aí um formulário para que você preencha aí os seus dados como alguém que está esperando, tem interesse nesse curso, tá? Então vamos orando aí pedindo a Deus. 2. Promover o ensino e a pregação da palavra. É essencial dedicar-se ao ensino sistemático da Bíblia para fortalecer os membros e resistir às influências corruptas. E aí, precisa trocar um pouco dessas festas, canto, por ensino, eventos de ensino. Cadê os estudos bíblicos dos congressos, das festividades? Eu sou de um tempo que tinha. No sábado tinha um estudo bíblico, agora não tem mais. Em muitos lugares não tem mais, acabou. Sumiu. Tem igreja abrindo mão de escola dominical, tem igreja que acabou com o culto da palavra e por aí vai. Cultivar uma comunidade de discipulado e encorajamento. Promover um ambiente acolhedor onde os crentes se fortaleçam mutuamente na fé, ajudando a discernir a verdade. Então, a igreja precisa formar discípulos, isso é para a vida inteira. Buscar discernimento espiritual. A igreja deve buscar o discernimento através da oração e do Espírito Santo. Para poder ter esse discernimento através do Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais também, tá? Para identificar e rejeitar os ensinamentos corrompidos. Defender a verdade e corrigir fraternalmente. O que isso é? Os líderes devem ser corajosos e amorosos ao confrontar ensinamentos falsos. As lideranças precisam se levantar, corrigindo irmãos e denunciando publicamente falsos mestres quando necessário. Publicamente, púlpito. Olha, igreja, não assista isso não, porque isso vai fazer mal para vocês. Não tem jeito, tem que falar. Eu tô falando dessas denúncias públicas que às vezes tem aqui nos canais em alguns canais de YouTube, né? Colocando aí publicamente o pecado das pessoas. Isso aí não vai trazer nenhuma melhora, isso não traz nenhuma restauração para as pessoas que estão... Ah, pastor, mas é uma forma dos outros saber o que está acontecendo por aí. A motivação geralmente de quem faz isso não está na questão de ver a restauração de ninguém. Na maioria das vezes. Então não é desse tipo de denúncia pública, tá? A denúncia pública é na pessoa da sua liderança para mostrar, para proteger as ovelhas dos ataques. Ser um exemplo de vida cristã autêntica. No meio disso tudo, os verdadeiros têm que se manifestar. Viver de acordo com os princípios do evangelho, ser sal, ser luz. Mostrando integridade, amor, humildade e serviço, desafiando a corrupção do ensino progressista, né? Que o ensino progressista vai na contramão disso tudo. Conclusão. O perigo do ensino progressista é evidente ao analisar cuidadosamente o texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Foi feito aqui uma exposição bíblica. É uma pregação expositiva. O que a pregação expositiva faz? Nós analisamos qual é o assunto principal do texto e, à luz do assunto principal do texto, que vai falar da corrupção dos últimos dias,
e aí entra essa parte desse ensino progressista também. Aí, a partir disso, nós vamos mostrando aí o desenvolvimento disso, tá? E fazendo uma conclusão. Então, a mensagem expositiva não é só eu explicar versículo a versículo. Isso aí é uma característica chamada lectio contínuo, que é explicação de versículo após versículo, e também pode ser de capítulo após capítulo, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aqui nós estamos fazendo uma exposição do tema, né? A igreja, né? Sendo levantado aí, como está dito aqui, que é a base até da revista, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal, tá? Então, a pregação expositiva, ela é expositiva porque ela se baseia no assunto principal do texto, corrupção dos últimos dias, né? Essa corrupção total, mais corrupção moral, né? Essa degradação. E aí, a partir disso, nós fomos demonstrando e chegamos aqui nessa parte do final, da conclusão. Esse tipo de ensino progressista, promove a busca desenfreada por prazeres, o egoísmo e a negação da verdade. Ele engana as pessoas com uma aparência de piedade. Você continua sendo crente defendendo isso tudo, mas nega a essência do evangelho. A igreja precisa estar atenta e alerta, fortalecendo seus fundamentos na palavra de Deus e buscando discernimento espiritual. Devemos resistir ao ensino progressista, mantendo nossa fidelidade a Deus e sendo exemplo de vida piedosa. Devemos proclamar a verdade do evangelho, né? Falar mais do evangelho. Cadê os cultos de ar livre? Cadê os evangelismos na rua, nas praças, como havia antigamente? Poucos são os lugares que estão fazendo isso. Se diminuiu muito, tá? Não estou dizendo que pararam todo mundo, mas eu estou falando que diminuiu muito. E com isso, a maldade vai avançando até na sua localidade. A igreja deixou de se fazer presente. Cadê os ar livres que tinha? Os domingos, à tarde? Acabou. Em muitos lugares não existe mais. Muitas igrejas não saem mais. A igreja deve ser um farol de luz e esperança em meio às trevas, testemunhando o poder transformador de Deus. Que a igreja se levante com coragem, consciente dos perigos do ensino progressista e busque ser uma influência transformadora, mantendo-se fiel aos princípios bíblicos em meio à corrupção dos últimos dias. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades. É uma batalha espiritual. Precisamos usar as armas espirituais e lembrar, a espada do Espírito precisa estar na nossa mão. Precisamos manejar bem essa espada. Caso contrário, seremos vencidos. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês quando a criatura vale mais do que o Criador? Meu Deus, tem misericórdia. É mais uma exposição dentro dessa série aí, tá? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E não se esqueça, aí eu tenho uma recomendação. Ainda que já passou essa aula, assista essa lição. Ela vai contribuir com uma clareza melhor sobre esse assunto. Mesmo que já passou o dia 16/7/2023, você está assistindo no ano de 2024, assistiu esse vídeo? Assista esse outro vídeo que vai ficar aí na tela final. O perigo do ensino progressista. Essa aula é muito importante. Tá? Já está inscrito? Já se inscreveu no canal? Deixa o seu comentário do que você achou dessa exposição de hoje, o que você aprendeu, de que lugar você está assistindo. Também, se você já é inscrito, já ativou o sininho das notificações, não deixe de divulgar o canal também. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir nessa oração que Deus nos guarde desse ensino progressista, que nunca venhamos negociar os valores da palavra de Deus, abrir mão de crer no sobrenatural, porque a Bíblia fala sobre isso, tá? Quero orar também pela causa, sua causa. Não sei se você tem aí uma causa na justiça, um problema. Eu quero apresentar, inclusive, né? Eu coloco aqui no caderno alguns pedidos que é feito aí no canal. Então, eu quero apresentar essas causas. Se você tem aí uma... De repente, você está pedindo uma porta de emprego, apresente sua carteira. Coloque a mão no lugar da enfermidade, tá? Enfim, vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar nas tuas mãos nesta hora, te agradecer por mais esse programa. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha tomar em tuas mãos neste momento, Senhor, cada causa, cada pedido, cada necessidade representada nesse caderno. Senhor querido, Senhor amado também, Senhor querido, eu não sei quais são os problemas.
o que o teu povo está passando. Se tem alguém desempregado, Senhor, tu tem poder de abrir a porta de emprego. Se tem alguém, Senhor querido, Senhor amado, que tem um negócio próprio, abençoe esse negócio próprio, envia os clientes, envia, Senhor querido, os recursos necessários. Se tem alguém, Senhor querido, Senhor amado, doente, seja uma doença física, Senhor, seja uma doença, Senhor, emocional, eu sei que tu pode curar. É claro que precisa ser feito o tratamento adequado no médico, Senhor querido, Senhor amado, no profissional que trata das emoções, seja um psicólogo, seja um psicanalista, eu não sei, Senhor, ou até mesmo um psiquiatra, mas que o Senhor venha nesse momento tomar em tuas mãos essas pessoas. Também te entrega as famílias, que haja paz nesse casamento, entre esse marido e essa esposa, que esse pai querido, consiga, Senhor querido, se relacionar com seus filhos e o mesmo faça os filhos com seu pai, com a sua mãe. Abençoa a vida, Senhor, das famílias, traz paz, liberta vidas, salva esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, Pai querido, Pai amado, salva esse pai, essa mãe, Pai querido, salva esse irmão, esse primo, esse tio, essa tia, esse avô, essa avó. Tu tem poder de fazer grandes coisas, Senhor. Também te peço que nos livre desse ensino progressista, aonde, Senhor querido, mostra que as mudanças estão na base estrutural da sociedade e não tem nada a ver com a natureza pecaminosa. Nós rejeitamos isso, Senhor, porque nós sabemos, Senhor querido, o que o pecado fez com a humanidade, mas tu tem a solução, e a solução chama-se Jesus Cristo, que as pessoas possam se render a Ele, que a igreja possa se levantar, que ela possa anunciar, que ela possa proclamar, Senhor querido, que o teu Filho Jesus Cristo salva, que o teu Filho Jesus Cristo liberta, que o seu Filho Jesus Cristo leva para o céu. Senhor, eu entrego tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final do programa, de mais um programa. Eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela eu vou deixar aí o vídeo de recomendação. Não deixe de assistir, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.